Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos a mais esse Devocional Pão Diário, alimento espiritual para a sua vida. O tema que eu trago para você nesse dia de hoje é Deus não dá mais do que podemos suportar. Vou repetir, Deus não dá mais do que podemos suportar. O texto que eu quero ler nesse dia de hoje, ele se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Não sobreveio tentação a vocês, melhor dizendo, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Mas Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Amém? Como crentes, nós temos a promessa de Deus, que Ele não vai permitir que sejamos tentados além do que podemos suportar. Mas aqui está o problema. Às vezes, nós nos colocamos desnecessariamente no caminho da tentação. Esse é o problema. Alguém uma vez disse: não me conduza à tentação. Posso encontrar ela sozinha. Realmente, não precisamos ser conduzidos à tentação. Nós podemos chegar à tentação sozinhos. Isso é muito fácil. Em vez de ouvir o que Deus diz e tomarmos medidas corretas para ficar longe de coisas que possam nos derrubar, nós nos colocamos desnecessariamente no caminho delas, no caminho das tentações. Vivemos no mundo real. E neste mundo real, há coisas reais. Vivemos em torno de coisas reais. E em torno de nós estão coisas que podem nos distrair. Coisas que podem, no fim das contas, nos seduzir. São coisas que elas nos colocam em situações nas quais logo percebemos que somos fracos, ou quão somos fracos. As pessoas têm problemas para resolver, problemas de bebidas, então não devem se colocar em situações onde tenham bebida. A pessoa que se converteu e era um alcoólatra, ela não deve passar um tempo no bar. Não só por isso, por outros fatores também, como cristão, ela não deve passar um tempo no bar. Um indivíduo que está lutando contra a tentação sexual não deve ficar sozinho com a namorada no escuro até tarde da noite. São coisas, ou melhor dizendo, são escolhas que nós temos que fazer. Enquanto seres humanos, Deus nos dá o poder de decisão para escolher o que é melhor para nós. Só que muitas vezes, e quase sempre, escolhemos a opção errada. É isso que é colocar-se no caminho da tentação. Sabemos que Deus não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Foi o que foi dito no texto. E às vezes a solução é o caminho da saída. Você deve correr para a porta mais próxima. Vejam o que diz lá no Antigo Testamento, no caso de José, filho de Jacó, quando a esposa de Potifar estava tentando seduzi-lo. Um dia ela lançou toda a sua sutileza e tentou levar ele para a cama. Então, o que José fez? José era um homem amadurecido, era um jovem de pensamento maduro e principalmente temente a Deus. Ele foi ensinado pelo seu pai a ser temente a Deus.
O que ele fez? Ele correu como um louco para longe dali. Então, Deus nunca nos dará mais do que podemos suportar. Há sempre uma saída, mas às vezes precisamos tomar medidas concretas para que possamos fugir da tentação. Muitas pessoas dizem que nós temos que resistir à tentação. Isso não é verdade. A Bíblia nos ensina que devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Mas a tentação, nós temos que fazer como José fez, nós temos que fugir dela. Não somos covardes ao fugir da tentação. Nós somos maduros e sábios. Você já verificou onde estão as suas saídas de emergência? Onde está a sua saída de emergência mais próxima para você fugir deste pecado, dessa tentação? Na verdade, não é pecado ainda, né? Mas a tentação consumada, ela se torna pecado. Então, Deus não nos dá mais do que podemos suportar. Tenha isso em mente. Temos que orar a Deus, para Deus conduzir a nossa vida, nos mostrar as situações, nos dar o escape, como Ele faz sempre, e que nós venhamos a ter essa percepção e fugir no momento certo, para que não venhamos a ser enredados pela tentação. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, ela é tentada. Ela é tentada ao pecado. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. E ele venceu na palavra de Deus. Muitas vezes, o caminho da fuga da tentação vai ser você usar a palavra de Deus. A espada do Espírito. Esse é o caminho mais correto. Outras vezes, vai ser você fazer como José fez. Virar as costas e sumir. E no final das contas, Deus vai te honrar. José foi preso. Passou por tudo o que passou. Mas no final, ele foi honrado por Deus. Porque ele cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dele. Tudo isso era para acontecer na vida dele. E ele tinha essa ciência em sua vida. Não se esqueça, Deus não dá nada mais do que você pode suportar. Se você caiu na tentação, é porque você não achou a saída da emergência. Não correu para a porta mais próxima. Não fugiu daquilo que podia se transformar em pecado em sua vida. Amém? Deus te abençoe nesse vídeo de hoje. Vou ficando por aqui com esse Devocional Pão Diário. Devocional Pão Diário, alimento espiritual para a sua vida. Deus te abençoe.